Já que falamos a respeito do material para combater o incêndio, vamos falar agora desse material no extintor portátil. Vamos ver para o seu uso específico, para a gente poder ficar a par da situação. Primeiro, o extintor portátil são um recipiente metálico que contém um agente de extinção lá dentro, é claro, para o combate a incêndio. Tem que ficar esperto o seguinte, os extintores, eles são fabricados de acordo com o componente que ele armazena. Então vamos lá, podem ser portáteis ou sobre rodas, carretas. Não deixam de ser portáteis por conta disso, tá bom, pessoal? A gente fala que o extintor é aquele maior, ele fica numa rodinha, excelente, é portátil, você pode transportar. O grau de proteção que oferece não equivale ao das instalações fixas automáticas, mas se empregadas adequadamente, são eficientes em extinguir incêndio em seus momentos iniciais. Ou seja, combate o fogo, já não combate o incêndio. Você combater o fogo, o incêndio não vai acontecer. Vamos fazer uma comparaçãozinha aí para a gente poder ficar a par da situação. Extintor tipo água. Água pressurizada. AP. Água pressurizada. O agente propelente pode ser o ar, como pode ser um outro tipo também. Pode ser um CO2, pode ser um outro tipo de propelente, tá bom? Mas normalmente o ar comprimido é mais em conta, então é o que é mais usado. É armazenado no cilindro, a descarga é controlada por meio da válvula de fechamento. Tem um gatilho, você repara que é um extintor que ele tem manômetro, tem solda, e por conta disso eu consigo saber que ele é água lendo. Agora, se no escuro você não conseguir ler o rótulo e saber se ele é água, porque ele se parece muito com o pó químico, você vai perceber que se você bater com a pontinha da mangueira no cilindro, ele faz um barulhinho tipo sino. Aquele barulhinho tac, 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 tac. Pô, tranquilo, você consegue identificar. Vamos a outro extintor. Pressão. No interior do cilindro, abaixo da tampa, existe uma ampola de gás pressurizado. Pode ser o CO2, como pode ser também o ar comprimido. E permite o rompimento da ampola e a descarga de CO2, que é o propelente. Pode ser, como falei, o ar comprimido do CO2. O operador deve inverter o extintor e segurar pelo fundo. Isso no caso do inversor que não tem o propelente, mas você consegue inverter e fazer com que a água saia só pelo peso. Ele tem um propelente, é claro, só não tem um gatilho, é claro. Olha lá. Ali dentro nós estamos vendo extintor tipo água. Ó. Lá dentro tem água e abaixo do gatilho você tem logo o tipo de propelente, né? O extintor de espuma, muito pouco usado, como não espuma, mas como o extintor portátil, né? Mas não podemos deixar de ler também. O cilindro contém uma solução de água com bicarbonato de sódio, agente estabilizador, é o mais usado como espuma química, é claro. Uma solução de sulfato de alumínio é colocada em um recipiente interno de plástico, invertendo o extintor, coloca-se em contato as duas soluções. E a reação processa desprende gás, que atua como propelente. A espuma formada por meio de abafamento e resfriamento. A espuma sempre é primeiro abafamento e secundário o resfriamento, né? Esse é um extintor de espuma, tá vendo? 10 litros de capacidade, aplicação classe A e classe B, 7,5 metros de alcance, atua por 1 minuto aproximado, pouco tempo. Extintor de espuma em atuação com elemento propelente, ó, já está desprendido o condicional do gatilho, já está sob pressão. A mistura do ar passa pelo esguicho lançador e entra em contato com a gelatina, provocando a formação de espuma. A espuma formada tem efeito de abafamento e esfriamento. Já falamos isso enésimas vezes. Um detalhe importante disso aí é que a formação de espuma já provoca a própria saída da espuma, né? Ou seja, não tem um elemento propelente, né? Já fica sob pressão. 9 litros de mistura, atua por 1 minuto mais ou menos, alcance médio de 5 metros, né? Extintor de CO2. Agora vamos falar do extintor que eu acho interessante, é praticamente universal. Observa o extintor de CO2, deixa eu voltar um pouquinho o slide, consiste em um cilindro de aço sem costura, ou seja, sem solda, no qual é comprimido o CO2. O uso do alavanca de disparo permite uma operação intermitente do extintor. A própria pressão já o faz sair do cilindro a uma certa distância. É um extintor diferente porque a ampola, o cilindro, não tem solda. A pressão do gás é muito alta, então não pode ter solda. A pressão do gás ali dentro é cerca de 800 libras por polegada ao quadrado.
A temperatura menos de 50 graus Celsius. Ou seja, é um extintor que você tem que segurar um punho, não o difusor, para evitar que ele cole na tua mão, né? Que ele prenda na tua mão. É um extintor que ele me dá uma atuação rápida, cerca de meio minuto, serve para os incêndios classe B e C, não preciso nunca falar que é importante no incêndio classe C, que ele não corrói os contatos eletroeletrônicos, né? No classe B também como óleo, no classe A também ele pode ser utilizado, né, pessoal? Só não vai encharcar o material. O classe A é melhor para o resfriamento porque ele encharca o material, mas na onça, usar um extintor de CO2 é mais do que viável, tá bom? O pó químico, bicarbonato de sódio foram inicialmente conhecidos como pó químico, sendo esta ferramenta mantida para todos os extintores com agente extintor em pó, exceto aquele para incêndio classe D, que é um pó químico especial, tanto o incêndio classe D quanto classe K, né? Agora, interessante é que ele se parece muito com o extintor de água pressurizada. Só que você se lembra que o extintor de água, eu bato com a pontinha da mangueira, você percebe um sinal de sino, né? Um sonzinho assim de sino. Tac, tac, tac. Já o de pó químico é um sinal mais oco. Toc, toc, toc. Ele é mais abafado. Importante também saber o seguinte, a pontinha da mangueira, o furinho na pontinha da mangueira, o de água, ele tem menor diâmetro que o de gás, que tem maior diâmetro, o de pó químico. O de pó químico, o diâmetro por ser maior, espalha mais o pó. O de água, por ser menor, esguicha mais a água. Agora, a dificuldade é a seguinte, você com luva, você inibe muito o tato. Na hora de passar na pontinha da mangueira, você não consegue sentir muito o diâmetro. Por isso que bater com a pontinha da mangueira é importante. Pode ser distinguir o de água e o de pó, no caso de uma onça aí no escuro, ou então na pressa, uma coisa assim. Outra coisa, toda vez que eu for tentar extinguir um fogo com um extintor portátil, primeiro disparo, sempre aponta para o chão. Aponta para ver antes de avançar com o extintor para o fogo, né? Aponta para ver se está saindo um elemento legal, aí você vai e cai para dentro, pô. Apaga o fogo, tá? Vamos lá, pessoal. Pó químico pressurizado, olha lá. Então, alcance de 6 metros, uma atuação rápida também. Poxa, você tem pouco tempo de descarga, porque é um extintor que não tem muito volume. Você percebe que ele tem um manômetro também, olha lá, como de água, a água pressurizada, tá? O cilindro contém um pó químico, o propelente pode ser o CO2, como pode ser nitrogênio, pode ser também ar comprimido. É armazenado numa pequena ampola localizada na parte externa do extintor, junto ao cilindro de gás. Ao aberto, pressuriza o extintor e expulsa o pó químico, né? Olha lá, isso é um tipo de pó químico também, tá vendo? Muito importante também, praticamente a mesma coisa, não tem um gatilho de disparo. Você só aciona a ampola de propelente. Também pouco usado. Acho que esse tipo aí está até saindo do mercado. Extintor de classe K, que é um extintor para combate a incêndio em kit, né, cozinha, como nós falamos antes, classe K, kit, o símbolo é um quadrado também, é um pó químico especial, tipo aqueles de carro, né, que você pode usar tanto para óleo quanto para elétrico, ou seja, serve para A, B, C, é um extintor que ele é muito importante para a gente. Importante também saber que você, para extinguir um incêndio dentro da cozinha, você vai ter que desenergizar a cozinha. Então, você tem que saber a caixa de disjuntor bonitinho, você desenergiza os equipamentos. A cozinha você tem exaustor, tudo elétrico, exaustor, tu tem as bocas de fritura, descascador de batata, você tem os liquidificadores, uma série de coisas que você tem da cozinha elétrica. Desenergizar a cozinha é fundamental para isso, tá bom, pessoal? E nós vamos dar uma interrompidazinha para a gente poder falar agora sobre o item Organização de Combate a Incêndios, tá bom, pessoal? Falamos bonito aí a respeito dos extintores de incêndio, extintores portáteis, hein? Então nós falamos de extintores portáteis importantes, como de água pressurizada, pó químico seco, que se parece muito. As ampolas têm solda, mas você consegue saber, tem solda e manômetro, você consegue saber pelo furo do finalzinho da mangueira, como também pela batida. Pela batida, pega a mangueira, bate com a pontinha dela no extintor, que tu vai perceber que é a diferença de som. Faz isso para você aprender. O CO2 é um extintor que não tem manômetro. O líquido ele é armazenado em baixíssima temperatura, logo não tem manômetro por causa disso, e em altíssima pressão. Então, tomar muito cuidado. Logo, não tem solda, não tem manômetro, nada disso.
ele tem um difusor, se distingue muito facilmente dos outros por conta do tipo de saída do gás. É um difusor, você segura no punho, nunca no difusor, tá bom? Vamos voltar daqui a pouquinho para iniciar esse assunto aí, organização de combate a incêndio, tá bom? Até daqui a pouco, galera.